descascando o abacaxi. Uma receita de aluá por Lígia Sâncio. Primeiro, o abacaxi. Precisa ter história impregnada. Cada flor da sua grande infrutescência precisa conter uma história. Cada escama da sua casca que protege o amontoado de frutos doces e cheirosos é memória. Abacaxi com memória. A terra boa onde cresceu é habitada por seres invisíveis que trazem experiência milenar. Isso dá corpo ao abacaxi. O fruto do abacaxi é caracterizado por um aglomerado de 1 ou 2 centenas de pequenos frutos, gomos, em torno de um mesmo eixo central, em que cada olho ou escama da casca do abacaxi é um fruto verdadeiro, que cresceu a partir de uma flor. E estas se fundem em um grande corpo, chamado infrutescência, no topo do qual se forma a coroa. Abacaxi com história é esse que foi reconhecido como alimento por olhares indígenas aguçados há mais de 4.000 anos e que vem sendo cultivado por suas mãos habilidosas. Ali, no centro da dita América do Sul, entre a bacia do Rio Paraguai e as terras baixas do Mato Grosso do Sul, mãos guarani desvendaram o fruto doce de aroma acentuado, Ibacatiati. Para os falantes do Guarani, o fruto cheiroso. No litoral tupiniquim é chamado de ananás e vem do tupi naná, o que cheira muito, o aroma grande. O termo abacaxi é provavelmente oriundo da palavra ibacaxi, que significa fruto cheiroso, pois ibá representa fruto e caxiati representa cheiroso, da língua guarani. Já a designação ananás tem origem da palavra naná, substantivo no grau aumentativo, significando o aroma grande, o que cheira, da língua tupi, falado pelos índios tupis nativos que habitavam o litoral do Brasil. Onde encontrar abacaxi com história? Eles preferem crescer entre as mãos que cuidam da terra, mas antes sabem que precisam cuidar de si. E quem cuida de si costuma respeitar o tempo do outro. E abacaxi não gosta tanto de sol assim, sabe? Apesar de ser casca grossa. Entre sombras de bananeiras que reluzem seu verde nos dias, ficam bem. E também não gostam de ficar amontoados, muito próximos um do outro e sozinhos. Eles gostam de outras plantas por perto. Esses abacaxis você encontra nas feiras de pequenos produtores orgânicos. Não tem erro. A presença do abacaxi nas ilhas do Caribe não foi um evento natural, mas sim resultado de séculos de migração e comércio indígena
realizado por tribos exploradoras que navegavam em canoas por extensas áreas tropicais oceânicas, mares e rios. Agora, descasque o abacaxi, tirando fatias grossas da sua casca e polpa suculenta. Traga todos os olhos no corte da faca e visualize o percurso milenar que ele fez desde o centro da América Latina até o Caribe, numa procissão lenta e milagrosa de troca de prazeres e afetos entre os milhares de agrupamentos indígenas. Toma! Te trouxe um abacaxi de presente. Descascar o abacaxi é tentar encontrar sentido num campo aberto sob o sol escaldante de um monocultivo. Segundo a maioria dos naturalistas e historiadores, o abacaxi é originário da América tropical e subtropical, muito provavelmente do Brasil. Há indícios de que sua domesticação ocorreu muitos séculos anteriores à era pré-colombiana. Sua dispersão pelos vários países americanos iniciou com o intercâmbio entre tribos. Contudo, com o descobrimento da América, se tornou conhecido mundialmente quando foi levado para a Europa, Ásia e África e foi disseminado pelos vários países rapidamente. Reserve o fruto. Coloque as cascas grossas em um pote de barro. É você fazendo a sua parte, plantando o abacaxi para colher seu universo de memórias. Acrescente açúcar, como quem polvilha terra fofa e fértil nessa nova muda, e regue em abundância. O pote de barro como um simulacro da terra, o seu berço. Misture tudo e cubra. Por 2 dias, tudo que você terá será o aroma grande do fruto cheiroso pela casa. Persiga esse aroma. Um sabor bastante popular do Brasil é o aluá de abacaxi. A bebida é feita simplesmente misturando cascas de abacaxi, água e açúcar. Misture água com açúcar a gosto, usando o menos refinado que puder encontrar ou mel. No calor tropical, 24 horas de fermentação é suficiente. Prove para avaliar o grau de fermentação. Depois de um breve período, a bebida estará borbulhante e clara, levemente ácida. Em mais alguns dias, ela vai ficando mais alcoólica. E depois de mais alguns dias, ela começa a virar vinagre.
coma o abacaxi. Refaça sua caminhada, sinta suas fibras, seu aroma e a doçura da sua história. Seja o abacaxi. Desfrute e espere. O que são 2 dias diante de 4.000 anos, o tempo que levaram os indígenas a selecionarem as flores mais vistosas e carnudas para que chegassem até o que é hoje esse fruto? Uma fruta que caminhou de mão em mão por trilhas indígenas desde o centro da América Latina até as ilhas caribenhas é uma força da natureza. Coma o abacaxi e seja essa força da natureza. A partir do século XVI, o abacaxi se tornou conhecido pelo mundo, ganhando importância como espécie cultivada em virtude de sua beleza e qualidade como alimento. No Novo Mundo, encontraram tão exuberante fruta, a qual também foi lembrada por Santa Rita Durão em 1781, no canto 12 e na estrofe 43 do poema Caramuru. Das frutas do país, a mais louvada é o régio ananás, fruta tão boa que a mesma natureza namorada quis como a rei cingila da coroa. Tão grato cheiro dá que uma talhada surpreende o olfato de qualquer pessoa, que a não ter do ananás distinto aviso, fragrância a cuidará do paraíso. No Brasil, dão o nome de aluá para esse microcosmo que você acabou de plantar. Dentro do pote de barro colocamos a casca, o açúcar e a água para fermentar. E essa receita é milenar, e não só por aqui. Pelo mundo todo, com ingredientes e recipientes diferentes, dentro de outros tempos e propósitos, o Homo sapiens fermenta bebidas adocicadas, levemente gaseificadas e alcoólicas, consumidas em momentos de festejo e rituais para agradecer colheitas prósperas, o nascimento de um filho, a chegada do verão. Aluá, bebida refrigerante feita de cascas de abacaxi, milho, pão ou farinha de arroz, açúcar e sumo de limão. Também se prepara com fubá. Sua origem é controversa em função de existirem preparos semelhantes entre os indígenas brasileiros, os povos africanos e os europeus. As senhoras que faziam o aluá na primeira metade do século passado faziam como os antepassados. Colocavam palha de banana no chão, em local limpo, colocavam o milho ou as cascas de abacaxi pousado nela, depois colocavam água e cobriam com mais palha. Em Manaus e arredores, utilizavam-se as cascas de abacaxi posto de molho na água por 2 dias, juntas às raízes de gengibre e o milho. Depois, adicionava-se açúcar, cravo da Índia e funcho. Fervia-se a mistura e depois deixava-se esfriar e gelar. O aluá é ancestral indígena e traz em sua longa história a sua presença indispensável em festas rituais, ainda hoje sertão adentro. Nas festas da colheita do milho no Nordeste, celebradas com as fogueiras de São João entre os meses de junho, julho e agosto, o aluá está presente e sempre preparado pelas pessoas mais antigas dos vilarejos e cidades, que trazem da infância a memória do preparo.
feito de milho ou de cascas de abacaxi e melado de cana, e também de pão dormido, todos se deliciam nas noites de quermesse, canjica e milho assado na brasa. No início dos anos 40 no Brasil, a bebida era feita por senhoras de idade e por uma feirante, vendedora de doces diversos da cidadezinha no interior do sertão do Ceará. Aos domingos, depois do catecismo, as crianças iam para a casa dela, onde um pote de barro com refresco era esvaziado rapidamente. Depois de fermentar 2 dias no pote de barro, o aluá é um microcosmo vivo e borbulhante. Estamos falando de uma soda, um refresco étnico, a referência ancestral do que hoje conhecemos como refrigerante. Um tônico natural, potente. Mais 2 dias de fermentação em uma garrafa bem vedada e a quantidade de gás aumenta, e o resultado é um elixir refrescante e levemente inebriante, uma iguaria milenar. Leve para a geladeira por 12 horas. Abra lentamente, valorizando os 4.000 anos dessa descoberta, mais as horas preciosas que você criou para preparar o seu próprio refrigerante selvagem. O afastamento do alimento do seu sentido primordial provoca ruptura no seu espaço-tempo cultural, corrompendo as relações de transmissão cultural do seu fazer ancestral. O processo de cultivo, distribuição e consumo distante das práticas manuais como fundamento deslocam a proximidade com o alimento para a alimentação de repetição industrial. Saúde o aluá, essa receita ancestral e indígena milenar